Desde a origem da humanidade, existem acontecimentos registrados que simplesmente não se encaixam em nenhuma explicação lógica aceita até hoje. Histórias reais, preservadas em documentos antigos, ruínas, mapas e relatos de testemunhas, continuam desafiando cientistas, historiadores e pesquisadores modernos. O mais inquietante é perceber que quanto mais a tecnologia avança, mais alguns desses mistérios parecem escapar do nosso entendimento. Neste vídeo, você vai mergulhar em enigmas históricos que resistiram ao tempo, desafiaram gerações inteiras de estudiosos e continuam sem respostas definitivas. E à medida que essas histórias se revelam, fica cada vez mais claro que o passado guarda segredos que talvez nunca venham totalmente à tona. Imagine civilizações antigas construindo monumentos gigantescos com uma precisão tão absurda que até engenheiros modernos ficam sem explicação. Blocos de pedra pesando dezenas de toneladas, encaixados de forma perfeita, sem registros claros das ferramentas utilizadas ou dos métodos de transporte empregados. Algumas teorias tentam explicar esses feitos com trabalho humano intenso. Outras falam em técnicas perdidas, mas nenhuma consegue responder completamente como essas estruturas foram erguidas com tamanha exatidão. O silêncio deixado por essas construções é tão intrigante quanto sua própria grandiosidade, como se elas escondessem um conhecimento que não chegou até nós. Existem também histórias perturbadoras sobre cidades inteiras que simplesmente deixaram de existir. Não há sinais claros de guerra, epidemias ou catástrofes naturais. Apenas ruínas abandonadas, objetos deixados para trás e um vazio histórico difícil de explicar. Como uma população inteira pode desaparecer sem deixar registros detalhados? Teriam migrado em silêncio? Teriam sido vítimas de algo que nunca foi documentado? Ou esses acontecimentos foram deliberadamente apagados da história ao longo do tempo? Mapas antigos acrescentam ainda mais tensão a esses mistérios. Alguns deles mostram territórios com uma precisão impossível para a época em que foram criados, retratando costas, continentes e detalhes geográficos que só seriam oficialmente descobertos séculos depois. Isso levanta uma pergunta inquietante: como essas informações chegaram até essas civilizações? Teriam elas acesso a conhecimentos que hoje desconhecemos? Ou estamos apenas observando fragmentos de uma história muito maior que se perdeu ao longo dos séculos? Relatos de fenômenos estranhos no céu também aparecem repetidamente em registros históricos de diferentes partes do mundo. Luzes misteriosas, objetos luminosos e eventos celestes incomuns foram descritos por pessoas que não tinham nenhum conceito moderno de tecnologia aérea. Embora alguns desses relatos possam ter explicações naturais, outros permanecem sem resposta clara até hoje, deixando a sensação inquietante de que algo extraordinário foi testemunhado no passado. Mas talvez nenhum desses mistérios seja tão intrigante quanto os livros antigos escritos em códigos que ninguém conseguiu decifrar. Manuscritos reais, guardados em bibliotecas, museus e arquivos secretos, cheios de símbolos estranhos, ilustrações enigmáticas e padrões que não se encaixam em nenhuma língua conhecida. Ao longo dos anos, especialistas tentaram quebrar esses códigos usando inteligência artificial, análises estatísticas e comparações com idiomas antigos, mas o significado verdadeiro desses textos continua oculto, como se estivesse fora do alcance da mente humana atual. O mais perturbador é que muitos desses manuscritos não parecem obra de pessoas sem instrução, mas sim de autores extremamente meticulosos, que seguiram padrões repetitivos, estruturas complexas e até diagramas técnicos que sugerem algum tipo de conhecimento avançado. Quanto mais esses textos são analisados, mais evidente fica que não se tratam de rabiscos aleatórios, mas de algo cuidadosamente planejado, como se alguém tivesse registrado informações importantes esperando que fossem compreendidas em outro tempo. Alguns desses documentos foram encontrados em bibliotecas antigas,
outros enterrados junto a ruínas ou protegidos em cofres por gerações, como se alguém soubesse que seu conteúdo era valioso demais ou perigoso demais para ser compreendido livremente. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar completamente o que eles dizem. É como se essas mensagens tivessem sido escritas para uma mente que ainda não existe. O mistério se aprofunda quando pesquisadores percebem que certos símbolos e diagramas parecem sugerir conceitos que só foram oficialmente descobertos séculos depois, como ideias avançadas sobre astronomia, anatomia e engenharia, não de forma direta, mas insinuadas em padrões, estruturas e desenhos que desafiam o conhecimento atribuído àquela época. Isso levanta uma pergunta inquietante. Essas civilizações sabiam mais do que imaginamos? Ou estamos interpretando esses registros de forma limitada demais? Há quem acredite que esses manuscritos sejam fragmentos de um conhecimento perdido, pertencente a culturas inteiras que desapareceram antes de deixar registros claros de sua existência. Outros defendem que se tratam de códigos criados para proteger informações sensíveis de inimigos, do poder político da época ou até mesmo do próprio futuro. Mas independentemente da teoria, o fato é que esses documentos continuam resistindo ao tempo e à tecnologia moderna, guardando segredos que se recusam a ser revelados. Talvez o mais assustador seja pensar que algumas respostas sobre a origem da humanidade, o avanço das civilizações e eventos históricos esquecidos estejam literalmente escritas diante de nós, mas somos incapazes de compreendê-las. Como se a própria história estivesse nos observando, esperando o momento certo para revelar aquilo que foi escondido. Até lá, esses manuscritos permanecem como lembretes silenciosos de que o passado pode ser muito mais complexo e muito mais estranho do que estamos preparados para aceitar. Quando reunimos todos esses mistérios, uma coisa fica evidente. A história que conhecemos está cheia de lacunas. Existem partes do passado que simplesmente não se encaixam na narrativa oficial. Talvez algumas respostas ainda estejam enterradas sob camadas de terra, esperando para serem descobertas. Ou talvez certos segredos tenham sido perdidos para sempre. O fato é que quanto mais investigamos a história, mais percebemos o quanto ainda sabemos pouco sobre ela. Agora eu quero saber de você. Qual desses mistérios mais te deixou intrigado? Você acredita que a ciência um dia explicará todos eles, ou alguns segredos do passado permanecerão ocultos para sempre? Deixe sua opinião nos comentários e continue explorando os enigmas da humanidade aqui no canal. E se você quer conhecer fatos ainda mais surpreendentes sobre povos antigos, não deixe de assistir ao vídeo 10 fatos curiosos sobre civilizações antigas que pouca gente conhece, onde revelamos detalhes que raramente aparecem nos livros de história.